Fala galera, aqui é o professor Gabriel e vamos falar sobre as razões trigonométricas nos ângulos notáveis, correto? Olha só, as razões trigonométricas, que foi o assunto da aula anterior, agora vai ser vista nos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses três ângulos aqui são conhecidos como ângulos notáveis. Notáveis são coisas importantes, algo que se destaca. Então esse ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, eles se destacam dentre os demais ângulos, correto? Por isso eles têm um estudo diferenciado dos demais ângulos. Olha só, as razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus aparecem frequentemente em problemas. Por isso vamos apresentar essas razões na forma fracionária. Bom, esses três ângulos aqui, ó, de 30, 45 e 60 graus, eles são vistos, né, de forma diferenciada, ou seja, eles são notáveis, tá? Eles aparecem muito. Aqui os valores eles serão dados como fração, tá? Mas se você pega essa fração e resolver ela, vai dar aqueles mesmos valores, 0, alguma coisa. Mas por eles serem notáveis, para serem diferentes dos demais, eles são estudados, certo? E os seus valores são frações, para ficarem diferentes dos demais ângulos, sem ser os notáveis. Vamos lá, olha só essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, você precisa decorar ela em provas, questões, né? Os ângulos notáveis, o seno, o cosseno e a tangente, você é obrigado a saber eles de cor, tá bom? E os demais ângulos? Ângulos de 10 graus, 15 graus, 20 graus, 40 graus, esses daí você não é obrigado a saber o seno e o cosseno e a tangente de cor, tá bom? Os únicos ângulos que você é obrigado a saber de cor é os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Você é obrigado a saber o seno, o cosseno e a tangente. Aí você olha aqui os valores, né? Ó, seno de 30 graus, 1 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Vamos lá. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45 graus, 1. Agora, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Aí você pensa, puxa vida, como que eu vou decorar esse tanto de valores, né? E ângulos, né, e relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Olha só, eu vou mostrar para você uma forma simples de você decorar isso daqui. Você vai montar a tabela aqui, você vai marcar, ó, 30, 45 e 60 graus, né, e vai colocar seno, cosseno e tangente nessa sequência, tá? Seno, cosseno e tangente. Se você colocar isso aqui de forma a ordem modificada, a nossa musiquinha que eu vou apresentar aqui agora para você decorar, vai ficar errada, tá? Então vai ser essa ordem, tá? Os ângulos vão crescer 30, 45 e 60 graus. Aqui vai ser seno, cosseno e tangente. Olha só, como que a gente vai montar essa tabela aqui através de uma musiquinha? Simples, ó, você vai marcar, você vai fazer assim, ó. Você montou a tabela, imagina que aqui tá a tabela tá em branco aqui, nós vamos começar a montar, ela vai ser assim, ó, você vai fazer, ó, 1, 2, 3. E aqui embaixo você marca 3, 2, 1. De cima aqui, né? Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí, tudo sobre 2. Aí você passa a barra e coloca 2 em todos. Ó, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. E aqui embaixo, 3, 2, 1, vai ficar todo mundo sobre 2. Então é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, certo? Calma que a tangente ainda nós não estamos falando dela. Estamos montando aqui primeiramente só do seno e cosseno. Então olha só, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ok? Agora, vamos falar da raiz. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3, tá vendo? Na verdade, a raiz em cima, ela vai em todos. Só que a raiz aqui no primeiro vai dar a raiz de 1. Aí você resolve ela. A raiz de 1 é 1. Já a raiz de 2, ela não é exata. Então você deixa. De 3 também. Aqui, raiz de 3 você deixa. Raiz de 3 você deixa. E a raiz de 1 você resolve, vai dar 1. Então, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
tudo sobre 2, raiz em cada um. Tá bom? Raiz em cada um. Então, ó, só que a raiz no 1, ela resolvida vira 1, né? E a do 2 e do 3 vai manter. Tá bom? Então, agora, a tangente é diferente, tá? Tanto é que na música eu vou falar pra você, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Diferente do que? Dessa nossa sequência aqui em cima, tá? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um, sendo que a raiz de 1 vai ser resolvida. A tangente é diferente, você pode crer. Raiz de 3 sobre 3 é 1 raiz de 3. Pronto. Aí eu vou utilizar com vocês aqui uma musiquinha que ela é bastante conhecida, que é utilizada lá no final do ano, na época do Natal, né? É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e 2. A tangente é diferente, você pode crer. Raiz de 3 sobre 3 é 1 raiz de 3. Tá vendo? Então, através dessa musiquinha, você consegue decorar essa tabelinha, tá? Mas, primeiramente, você monta aqui, ó. 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Aí aqui tá em branco, aí você faz, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ok? Aí depois, a raiz vai no 3 e no 2, tá bom? E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3 é 1 raiz de 3. Vamos lá, novamente, ó, vou cantar pra vocês, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e 2. A tangente é diferente, você pode crer. Raiz de 3 sobre 3 é 1 raiz de 3. Tá vendo? Então, através dessa musiquinha, você pode decorar essa tabela dos ângulos notáveis, tá? Então, aqui tá as razões trigonométricas nos ângulos notáveis, que são 3. 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá bom? Agora, sempre que o exercício apresentar para você o ângulo de 30, você vai ser obrigado a saber seno, cosseno e tangente dele, tá bom? Toda vez que apresentar o ângulo de 45 graus e 60 no triângulo, você é obrigado a saber o seno, cosseno e tangente dele, tá bom? De todos esses três ângulos aqui. Aí esses daqui não será fornecido. Lembra que na aula passada, no vídeo da aula passada, foi ângulo de 40 graus, né? Outro ângulo lá diferente desses três. Aí o exercício forneceu pra gente o seno, cosseno e a tangente. Aqui agora não vai mais ser fornecido o seno, cosseno e tangente. Você vai ter que saber de cor, tá bom? Então, para cada exercício, a gente vai voltar aqui na tabelinha e pegar o seno, cosseno e a tangente de cada ângulo, tá bom? Vamos lá. Exemplo 1. Vamos para a prática, ó. Exemplo 1. Calcule o valor de x, tá aqui, ó. O x tá aqui, né? Essa medida aqui é a hipotenusa, vale 8, e o ângulo é 60 graus. Então, vamos voltar aqui na nossa tabela, o ângulo é 60 graus, né? Só que aqui ele pede o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que trabalha o cateto oposto e a hipotenusa? É a relação seno, é a razão trigonométrica seno, tá bom? Então vamos lá. Seno de 60 graus, quanto que vale? Vamos ver, ó, 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, ó. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, seno de 60, você vai colocar aqui agora, ó, a fração, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a x, que é o nosso cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 8, tá bom? Então agora você multiplica cruzado, vai ficar x vezes 2, 2x. Raiz de 3 vezes 8, ou 8 vezes raiz de 3, vai dar 8 raiz de 3. Vai multiplicar, tá bom? Agora, o 2 está multiplicando o x, eu preciso isolar o x, vou passar o 2 dividindo. Então vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 2. Não dá para dividir raiz por número não, tá? A raiz só divide por raiz, mas o 8 eu consigo dividir, tá? Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, nossa resposta fica x igual a 4 raiz de 3. Você pode deixar a sua resposta dessa forma se você quiser, tá bom? Porque o 4 ele está multiplicando a raiz de 3. A raiz de 3 ela é um valor não exato, tá bom? Dá 1,73. Então, se eu multiplicar 4 vezes 1,73, vai dar um valor aqui com vírgula, tá? Mas se você quiser deixar dessa forma aqui, você pode, tá? Nos próximos exercícios, eu vou colocar o valor com vírgula, mas aqui eu vou deixar, tá bom? Vamos aqui agora para o exemplo 2. Olha só. Sendo alfa, o nosso ângulo aqui da figura, igual a 45 graus, ângulo notável, tá? Calcule a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa no triângulo da figura. Então, olha só, o cateto adjacente ao alfa é essa medida aqui, ó, C, tá vendo?
E a nossa hipotenusa vale 28, ele quer calcular, e aqui nós temos o ângulo alfa que vale 45 graus. Se o ângulo é de 45 graus, então ele é um ângulo notável, tá bom? Então vamos calcular a medida aqui. Aqui eu estou chamando a medida C de x novamente, tá? Que é comum muita gente chamar o lado desconhecido por x, tá bom? Mas se você quiser entender que o x é o lado C aqui, não tem problema. Olha só. Aqui eu tenho, ó, hipotenusa e cateto adjacente. Qual a relação trigonométrica que eu trabalho hipotenusa e cateto adjacente? É a relação cosseno, tá? Então vamos lá. Ó, qual é o cosseno de 45 graus? Tá aqui, ó, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tá? Então vamos lá. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, é igual ao cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 28. Agora multiplica cruzado, vai ficar assim, ó, x vezes 2 é 2x. Raiz de 2 vezes 28 vai dar 28 raiz de 2. Agora eu pego o meu 2 aqui que multiplica o x e passo ele dividindo. Raiz de 2 não dá para dividir por 2 aqui, mas eu posso dividir o 28, tá? Então olha só, 28 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 14. E portanto a nossa resposta ficou x igual a 14 raiz de 2. Como a raiz de 2 ela não é exata, você pode deixar a resposta assim. Mas agora eu vou transformar ela no número decimal. Só que assim, ó, a raiz de 2 ela vai dar 1,41 e um monte de números ainda para frente. Eu vou arredondar para 41, tá? Então vai ficar 14 vezes raiz de 2 é 14 vezes 1,41. Então, portanto, o meu resultado vai dar 19,74. É ideal você vir aqui na resposta, ao invés de você colocar igual, você colocar aproximado. Por quê? Porque eu arredondei o valor da raiz. Então, o ideal seria isso aqui, tá bom? Mas se você quiser colocar igual também, nós estamos trabalhando aqui com valor aproximado. Último exemplo. Exemplo 3. Um observador distante 50 metros da base de um prédio vê o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Determine a altura do prédio. Olha só, ele está nessa posição aqui. Ele está a 50 metros de distância do prédio. Aí ele observa que o prédio lá no ponto mais alto dele formou aqui, ó, com o solo, né, com o chão, 30 graus. Ele quer saber a altura do prédio. Então nós temos, ó, cateto adjacente e quer a medida do cateto oposto, que no caso é o nosso prédio, tá? Então a relação que usa cateto adjacente e cateto oposto é a relação tangente, tá? O ângulo é 30, então vai ficar assim, ó, tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Olha só, vamos substituir. Tangente de 30, vamos lá na tabela. Ó, 30 graus está aqui, a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 3 igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 50. Multiplica cruzado, vai ficar x vezes 3 é 3x. 50 vezes raiz de 3 é 50 raiz de 3. O 3 passa dividindo. Aí aqui eu vou transformar a raiz de 3, vou resolver ela, vai dar 1,73. Então vai ficar assim, ó, 50 vezes 1,73 dividido por 3. 50 vezes 1,73 é 86,5. Dividido por 3 vai dar aproximadamente 28,83. Certo, pessoal? Então temos aqui, ó, 3 exemplos práticos de como utilizar as razões trigonométricas em ângulos notáveis, tá bom? Mostrei para você como você vai decorar a tabelinha. Se você tem outro meio para decorar, fica à vontade, decore da forma que você quiser, tá bom? Eu apenas mostrei para você através de uma musiquinha bem simples, mas é um meio de você decorar, tá bom? Então, pessoal, espero que você tenha aprendido e fico por aqui. Fui!